nossa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Descerá sobre vós o Espírito Santo, que vos dará força e sereis minhas testemunhas. Presente de despedida, Escola Dominical Adolescentes e Jovens, classes Reverendo Jairo e Lírio dos Vales. Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem. Saudade de estar com vocês na igreja, para a gente estar conversando da Palavra de Deus e poder estar estudando um pouquinho. Mas se Deus quiser, isso logo vai passar e nós estaremos juntos novamente. Nós vamos iniciar hoje então mais uma aula da nossa escola dominical, das classes Reverendo Jairo e Lírio dos Vales. Nós estamos estudando a revista Teens e essa revista sempre nos traz o recado do Mestre. E ele diz assim para a gente hoje: não os deixareis órfãos, voltarei para vocês. O Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. E crendo que o Espírito Santo vive nos nossos corações, vamos fazer uma oração para iniciarmos essa aula de hoje então. Senhor Deus, nosso coração está cheio de gratidão. Gratidão porque o Senhor nos acorda toda manhã, gratidão porque as Tuas misericórdias se renovam nas nossas vidas, gratidão porque o Senhor permanece firme e fiel ao nosso lado, gratidão porque o Senhor conserva a vida dos nossos familiares, gratidão porque o Senhor está sempre presente nas nossas vidas, nos ajudando, nos socorrendo, nos consolando. A lição que vamos estudar hoje fala muito sobre o Espírito Santo e pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a permitir que o Espírito Santo esteja presente nos nossos corações, que Ele esteja morando nos nossos corações e nos ajudando a ser cada dia melhores do que nós somos hoje. Tudo isso nós pedimos, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto base da nossa lição de hoje está em João 14, do 16 ao 26. Ele diz assim: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês conhecem porque Ele estava com vocês e viverá com vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também o amarei e o mostrarei quem sou. Então Judas, não o Judas Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem, e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem, e a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto estou com vocês. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. O texto base é até aqui então, e nós vamos iniciar o nosso estudo. A lição de hoje fala-nos da Trindade. No contexto da leitura bíblica, Jesus está conversando com seus discípulos e dizendo que quando ele subir ao Pai, ele não nos deixará sozinhos, né? Na época não iria deixar os discípulos sozinhos, e que sim, ele iria mandar um Consolador
para que estivesse junto com os discípulos, auxiliando na caminhada. E aí então nós podemos ver a Trindade. O que seria a Trindade? A Trindade é difícil de entender. Se nós formos querer entender a Trindade, racionalizar a Trindade para entendê-la, fica difícil. A Trindade é questão de fé. Nós temos que crer apenas. Crer que existe um Deus Pai, existe um Deus Filho e existe um Deus Espírito Santo. Mas que eles não são três, que eles são apenas um. Isso realmente é difícil de entender, mas é assim. É um Deus Pai, que em um determinado momento se fez Deus Filho, carne, presente, homem, e que também num outro determinado momento se fez Deus Espírito Santo, mas que eles são um único. Os três estão em um só, e um só também são os três. É difícil de entender, então nós não temos que entender, nós temos apenas que crer. Então, Trindade, três seres distintos que se completam formando um elo. Um não vive sem o outro. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Partida de Jesus. Lá no versículo 16, Jesus diz assim: nós sabemos que na Bíblia, quando nós temos as palavras escritas em vermelho, é porque são palavras que Jesus falou, né? Então aí nós temos as palavras de Jesus dizendo assim: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Jesus, ele não deixou os discípulos órfãos e nem a nós que somos seus discípulos hoje. É nossa função sermos discípulos de Jesus. O que os discípulos faziam antigamente, de falar de Jesus, levar a palavra de Jesus, de viver como Jesus viveu, hoje essa é a nossa função. Então nós temos que fazer isso também. Falar de Jesus, viver como Jesus viveu, tentar imitar os passos de Jesus. É a nossa função hoje. Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. Enquanto Jesus esteve na terra, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele se fez carne, ele se fez igual a nós. E apesar de conhecer o coração humano, como homem não podia entrar na mente e no coração das pessoas e mudá-las. Mas com o Consolador, isso se torna possível. O Espírito Santo veio substituir a presença física de Jesus, tornando-a universal. Então o Espírito Santo, ele está conosco a todo o tempo. Ele está substituindo a presença física de Jesus. Antes Jesus estava a carne, hoje Jesus está ao lado do Pai. E o Espírito Santo foi enviado a nós para que nós possamos ter essa presença física de Jesus aqui. Todos que o recebem podem desfrutar dessa presença em todo o tempo e em qualquer lugar. O Espírito Santo está conosco quando nós o recebemos no nosso coração. Ele está conosco em qualquer lugar, em qualquer momento, a qualquer tempo. Ele está dentro de nós. O Espírito Santo, ele veio para substituir a presença de Jesus na terra. Como Jesus subiu ao céu para ficar ao lado do Pai, o Espírito Santo veio para substituí-lo. Ele é o nosso Consolador, nos auxilia nas fraquezas, nos consola quando perdemos a esperança. Ele é Deus e caminha conosco, desejando fazer morada em nosso interior. O Espírito Santo, ele não é diferente de Deus. Nós não podemos pensar no Espírito Santo como algo diferente de Deus. Não, o Espírito Santo é Deus. Das três maneiras em que ele se revela. Como Deus Pai, como Deus Filho e como Deus Espírito Santo. Então, nós não podemos pensar assim, o Espírito Santo é outra coisa além de Deus. Não. O Espírito Santo é Deus de uma maneira que nós podemos senti-lo aqui na terra. E ele caminha conosco e deseja fazer morada no nosso coração. Ele tem a função de glorificar e anunciar Jesus às pessoas. Porque quando o Espírito Santo está no
nosso coração, nós permitimos que Ele faça morada, é isso que nós vivemos. Nós vivemos as palavras de Jesus, nós anunciamos as palavras e as obras de Jesus. Então, quando o Espírito Santo está no nosso coração, nós anunciamos sim Jesus às pessoas. Ele confirma em nossos corações que somos filhos de Deus. Ele intercede por nós. Ele dá-nos poder para testemunhar e levar aos outros a mensagem de Cristo. E Ele tem a função de unir o povo de Deus. O tema da nossa lição fala do presente. Que presente será esse, né? O tema da lição da revista. O presente é justamente o Espírito Santo. Se nós crermos em Cristo e recebermos de coração aberto, recebemos também o Espírito Santo em nossas vidas. Então, se nós cremos em Jesus, se nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós também recebemos o Espírito Santo. Uma batalha forte travamos em nosso interior, duas forças opostas e conflitantes. De um lado, nós temos a nossa natureza humana, falha, torta, defeituosa, dirigida pelo nosso egoísmo. Nós temos aqui. E nós temos também, quando nós permitimos que Ele venha morar no nosso coração, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós, produzindo desejos de motivação semelhantes ao de Cristo. E essas duas forças opostas e conflitantes, elas ficam o tempo todo se chocando. E a qual sentimento a gente tem que dar mais força e fazer com que ele predomine sobre as nossas vidas? O desejo e motivação semelhantes a Cristo. Assim nós iremos testemunhar Jesus aqui nessa face da terra nos nossos dias. O Espírito Santo, ele não força, ele não constrange. Cabe a nós escolhermos andar com ele todos os dias até o fim da caminhada. Tem um versículo na Bíblia que diz: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, né? Jesus diz isso. Jesus, ele está sempre à porta. Ele está do nosso lado, ele está cuidando das nossas vidas, mas ele não quer entrar nas nossas vidas de maneira forçada. Ele não vem atropelando tudo e diz assim, viu, eu vou entrar na sua vida. Não, ele está à porta e ele bate. Cabe a nós recebermos ou não a presença de Jesus na nossa vida. Cabe a nós ou não recebermos Jesus na nossa vida. Né? Eu que decido, é a minha decisão. Porque Jesus, ele não constrange e ele não força ninguém. O Espírito Santo também, mesma coisa. Ele também é Deus, Espírito Santo. Ele não constrange e ele não força. Se nós dermos abertura e se nós deixarmos ele fazer morada, ele entra. Se não, ele não entra. Quando nós permitimos que o Espírito Santo faça morada no nosso coração, quando nós cremos em Jesus, nós começamos a produzir os frutos do Espírito. E o que será que são frutos do Espírito? E o que será que são obras da carne? Vamos ver aí, os frutos do Espírito versus obras da carne. Quem escolhe ficar com Cristo e se entrega ao Espírito Santo, crucifica os seus desejos pecaminosos, sua natureza má e corrupta. Então, se eu entreguei o meu coração a Jesus, eu tenho que lutar todos os dias para conseguir permanecer obedecendo o que Jesus disse e seguindo os caminhos de Jesus. Se nós deixamos Jesus morar no nosso coração, nós permitimos que o Espírito Santo faça morada, nós começamos a produzir muito mais frutos do Espírito, porque a nossa natureza pecaminosa, má e corrupta, ela fica diminuída. Eu começo a produzir os frutos do Espírito. E assim eu assumo as marcas de Jesus. Se vocês quiserem saber mais sobre os frutos do Espírito, pesquisem. Tem a referência bíblica aí. É que se eu for falar deles, a aula fica muito longa. E o que será então obras da carne?
Quem resolve alimentar mais os seus próprios desejos e vontades acaba dominado por si mesmo, podendo entristecer e até apagar o espírito. Isso está relatado lá nessas duas referências bíblicas que tem aí. Pesquisem depois. Se nós, então, alimentamos os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades e deixamos que a nossa natureza humana domine as nossas vidas, o que nós vamos produzir? Nós vamos produzir frutos do Espírito? Não. Porque para produzir frutos do Espírito eu tenho que diminuir a minha natureza humana. E se eu dar força para a minha natureza humana, o que eu vou produzir? Frutos doentes e amargos, conhecido como obras da carne. Vocês também podem saber um pouquinho mais sobre obras da carne nessa referência bíblica, tá bom? Pense, qual a vontade de Deus para você? Que tenha a sua mente controlada pelo Espírito, que ande no Espírito, que se encha do Espírito. E como isso acontece? Quando nós louvamos a Deus, quando temos um coração agradecido. Ter um coração grato é um dos primeiros passos para conseguir produzir bons frutos do Espírito. Quando nos tornamos amigos de Cristo, quando falamos de Cristo, quando falamos com Cristo. Isso é uma das principais coisas, quando falamos com Cristo, quando procuramos seguir o exemplo de Cristo. Há várias maneiras de poder falar com Cristo. Tem pessoas que fazem orações muito bonitas, conseguem fazer orações longas, aquelas orações que arrepiam, mas tem pessoas que não têm esse dom. Eu não tenho esse dom de fazer belas orações. Então a minha oração para Deus é muito mais profunda e muito mais verdadeira quando eu louvo do que quando eu falo. Mas isso vai de cada um. Cada um tem a sua maneira. Tem pessoas que gostam muito mais de adorar com palavras, com oração, do que com louvor. E eu já prefiro muito mais adorar com louvor, porque eu não tenho tanta facilidade de fazer oração falada. Mas as duas maneiras, nós estamos adorando a Deus do mesmo jeito. Então, é essa a mensagem de hoje, que a nossa lição trouxe. Eu vou deixar o hino, como sempre, no final da lição agora, para a gente estar encerrando a aula de hoje. No meio do deserto, nas horas difíceis ele está bem perto para sarar a nossa dor. É ele a brisa suave que nos acalma, o guardião de nossas almas, o Espírito Consolador. Ele manancial no meio do deserto, nas horas difíceis ele está bem perto para sarar a nossa dor. É ele a brisa suave que nos acalma, o guardião de nossas almas, o Espírito Consolador. Espírito, meu Deus, Consolador, sopra sobre nós o teu poder, vem com tua presença nos encher. Eu não posso viver aqui no mundo sem te ver. Espírito, meu Deus, Consolador,
fonte que não para de jorrar. Na longa estrada Ele vai comigo, me ajudando sempre a caminhar. Espírito, meu Deus Consolador, sopra sobre nós o teu poder. Vem com tua presença nos encher. Eu não posso viver aqui no mundo sem te ver. Espírito, meu Deus Consolador, venha como fogo sobre nós. Queremos ouvir a tua voz. Derrama a tua unção em meu viver. Queremos ouvir a tua voz. Derrama a tua unção em meu